Fala, moçada, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos à videoaula de número 7 da disciplina Ética e Deontologia do Jornalismo. Nós estamos cada vez mais avançando no conteúdo, não só da disciplina, mas especificamente naquilo que nós chamamos de dimensão jornalística do conteúdo programático, chegando neste momento ao texto de número 4, perdão, da dimensão jornalística, restando-nos, dessa maneira, mais 2, para que a gente encerre, então, esta dimensão e também, de um modo geral, a disciplina naquilo que nós pensamos como materiais a serem lidos e videoaulas a serem gravadas também. Quando nós finalizarmos os 9 textos da disciplina, os 6 textos da dimensão jornalística, a gente vai então para a fase final, em que ainda estão previstos a realização de seminário e a produção do trabalho escrito. Tá? Na aula de hoje, a gente vai, como eu mencionei, tratar de forma muito específica de questões que envolvem o ofício e a prática do jornalismo, sempre do ponto de vista ético, do ponto de vista da deontologia da profissão, e, claro, tentando retomar algumas questões que nós já abordamos e que, por serem muito importantes, precisam ser novamente contextualizadas e discutidas no âmbito desta nova aula. A gente que iniciou a disciplina fazendo uma discussão muito ampla e de cunho filosófico sobre a questão da ética, agora cada vez mais, não só nessas videoaulas, mas também nas atividades síncronas, vamos identificando de que maneira aquilo que foi abordado no início trava uma interlocução com o campo do jornalismo. Este é o nosso grande objetivo com esta disciplina. Tá? Eu vou projetar então aqui a tela, porque agora a gente vai então para o texto do professor Eugênio Butti, perdão, do professor Nilson Lage. Nós trabalhamos o professor Eugênio Butti em 2 textos, já no 4 e no 6, e agora no texto de número 7, a gente vai trabalhar um fragmento de um capítulo de um livro muito importante do professor Nilson Lage chamado A Reportagem. A Reportagem é um outro livro, assim como eu fiz com o Sobre Ética e Imprensa, e assim como eu fiz com a apuração da notícia, eu faço também a indicação da leitura do livro na sua totalidade. Tá? É um livro que, assim como a apuração da notícia, ele trata de questões de ordem mais técnica, mais textual, também muito dedicado ao processo de apuração do jornalismo. Ele não é um livro especializado, quer dizer, voltado para a temática da ética e da deontologia, como é sobre ética e imprensa, mas a indicação aqui é não só para ler o excerto que a gente vai estudar nesta videoaula, como também porque vocês vão perceber que se trata de um livro super importante, já canônico no curso de jornalismo, e que vai trazer também ali muitos embasamentos, muitas referências, para que vocês possam utilizar tanto em outras disciplinas, como também na própria produção do jornalismo, em atividades de estágio, em trabalhos relacionados à disciplina e também quando vocês finalizarem o curso e partirem para o mercado de trabalho, tá certo? O texto, então, o fragmento de texto tem este título: A Ética na Relação com as Fontes. A gente vai, então, se dedicar bastante aqui a tentar compreender de que maneira, quer dizer, quais são os acordos, quais são os pactos
que são travados entre o repórter e a sua fonte, de alguma maneira, quais são as premissas que o repórter não pode corromper na relação com a fonte, quais são também as premissas que a fonte precisa preservar na relação com o jornalista, porque aqui se trata de digamos, de um momento muito importante no exercício do jornalismo, porque a gente o tempo inteiro vai lidar com fontes documentais, evidentemente, mas aqui a gente está falando da fonte no sentido da fonte pessoal. O próprio professor Nilson Lage vai fazer a distinção, fonte documental e fonte pessoal. Ele vai fazer também a distinção para fonte institucional, que são os trabalhos executados pelas assessorias de imprensa. E aí a gente tem a fonte documental, que é a pesquisa que nós fazemos em livros, em artigos, em sites, para poder fazer o levantamento de informações importantes para a matéria. E a gente vai ter também a fonte pessoal, que é aquela que se manifesta por intermédio da entrevista. Então, a fonte é elemento importante não só no processo de apuração do nosso trabalho, mas também do nosso trabalho enquanto resultado apresentado à sociedade. Então, a apuração naquilo que a sociedade não vê, naquele trabalho que é um trabalho muito ostensivo, porém tácito, porém implícito aos olhos da população, mas a gente está falando aqui daquilo que é resultado final e que chega ao conhecimento da sociedade, certo? Então, feita esse preâmbulo, para que a gente possa entender do que se trata o texto, vamos a ele então, certo? De início, não é uma retomada minha, é o próprio professor Nilson Lage, como quem soubesse do que nós tratamos na aula anterior, vai fazer menção, inclusive com base num outro texto, no livro de um outro autor, vai trazer aqui o elemento essencial do nosso trabalho, a prerrogativa elementar do nosso ofício, que é o direito que uma sociedade democrática tem à informação. O direito à informação é um direito tão importante quanto o acesso a outros direitos, a saúde, a educação, a segurança pública, a habitação, a saneamento básico e a lazer e assim por diante, assim como tantos outros que fazem parte do escopo, do repertório desse sistema que a gente chama de democracia. O direito à informação, portanto, como pressuposto ético da atividade jornalística. Então, o jornalismo possui alguns imperativos categóricos, para fazer menção a uma expressão muito importante do filósofo Immanuel Kant, que é quem dá origem a este outro termo importante também, que nomeia a nossa disciplina, que é a deontologia. E o imperativo categórico, um dos imperativos categóricos da nossa profissão, e sempre que nós falarmos em imperativo categórico, são aqueles valores inegociáveis, irredutíveis e alienáveis, que é o direito à informação. Então, o nosso trabalho, é sempre importante a gente ter isso em mente, o nosso trabalho só faz sentido porque ele precisa contemplar um direito fundamental da sociedade, que é o direito à informação, quer dizer, é o direito que todo mundo tem de acessar uma informação. Evidentemente que nós estamos falando aqui de uma informação de qualidade, de uma informação que guarda relação com a verdade factual. As informações, elas estão à solta, então é por isso que é importante a gente pontuar de que informação a gente está tratando, certo? No segundo tópico, então, neste trecho introdutório, ele vai fazer a distinção que nós já fizemos em outros termos, também em textos anteriores, entre aquilo que é propriamente interesse e aquilo que é curiosidade. Quer dizer, em outras palavras, a gente já traduziu isso como a diferenciação, a necessária diferenciação, porque o jornalismo mora em um dos lados, não habita os dois, que é o interesse público e o interesse do público. Tá? Isso precisa ficar muito claro. Muitas vezes o jornalismo acaba confundindo e, quando confunde, deixa de fazer
aquilo que se espera dele, que é informar a população, tá certo? Então, o interesse público é aquilo que muitas vezes não chama a atenção das pessoas, como é, por exemplo, uma pauta econômica. Talvez de todas as especializações do jornalismo seja aquela que menos atrai a população, embora, por exemplo, a elevação do dólar, quer dizer, a alteração do câmbio, que é uma pauta econômica, gere influência direta e profunda no dia a dia do cidadão brasileiro. É como a gente tem uma economia muito indexada, então qualquer oscilação do dólar oscila também os preços dos produtos que a gente consome diariamente. Aqui eu estou falando basicamente de alimentos e de combustíveis. Então, isso explica também um pouco da nossa inflação, por que os preços sobem tanto. Sobem tanto por vários motivos, um deles é também a elevação do dólar, que vai acabar gerando, vai acabar replicando, rebatendo nos produtos brasileiros que são vendidos em reais, um aumento nessas cifras, tá certo? Então, o interesse público é isso, pode não atrair a atenção, pode não ter apelo junto à população, mas é relevante para o dia a dia das pessoas, seja em que país for, tá certo? E do outro lado a gente tem o interesse do público, que aqui está sendo traduzido como curiosidade. Então, o interesse do público é quase que o contrário do interesse público. Então, é aquilo que chama muito a atenção das pessoas, é muito apelativo, mas que não guarda relevância. Quer dizer, é como se aquele acontecimento, se não tivesse ocorrido, não haveria mudança nenhuma na ordem do dia da população, né? Então, é necessário saber diferenciar. Não significa dizer que um portal, por exemplo, não possa trabalhar com questões de entretenimento, com questões que não guardam relevância, como é o caso, por exemplo, do primeiro print, né, do print de cima. Então, um portal, aliás, é caracterizado justamente por isso, porque possui conteúdo jornalístico, verdade factual, interesse público e relevância, mas também possui conteúdos de outras naturezas, o entretenimento, variedades, diversão, fofocas, né, como a gente costuma muitas vezes ver, a questão que envolve celebridades, né, que quer dizer, sempre tem muito apelo, tem muita visibilidade. Os portais não estão impedidos de fazer isso. Agora, se um determinado conteúdo, por exemplo, a gente está tratando aqui de 2 conteúdos digitais, quer dizer, você tem ali algo apresentando-se como site jornalístico, isso não dá margem para que se crie conteúdos que não versem, então, que não estejam calcados nessas 3 bases. Interesse público, então o print de cima não contempla isto, a relevância, o print de cima não contempla isto, e a verdade factual, que talvez até seja, mas como não cumpre os 3, se deixar de cumprir um já não é mais jornalismo, ou é um jornalismo muito, com, digamos, bases muito comprometidas, certo? Já o de baixo, não. Então, eu estou pegando aqui exemplos de sites, de portais locais, aqui de Cuiabá. Quer dizer, no de cima, a gente tem ali um conteúdo que não pode ser caracterizado como conteúdo jornalístico, porque justamente contempla o interesse do público, e embaixo, talvez uma matéria que vá ter menos cliques, é muito provável que isso aconteça, mas que guarda relevância, interesse público e verdade factual. Então, o print de baixo pode ser caracterizado como um conteúdo jornalístico. Então, a questão do interesse público e do interesse do público tem uma relação, tem uma incidência direta naquilo que a gente tem discutido, tanto sobre ética como sobre a deontologia do campo do jornalismo. Tá certo? Muito bem. Avançando então um pouco mais, e agora sim, finalmente chegando naquilo que o título da aula de hoje nos anuncia, que é a relação com a fonte. Primeiro item: o público é o elemento mais frágil do processo de produção jornalística. Então, no dado momento em que há
ali o estabelecimento de uma relação entre repórter e fonte, é necessário que tanto uma parte como outra tenha em mente que, digamos, neste triângulo de relação, que é um triângulo que vai contemplar o jornalista, a fonte e o público, a audiência, este último é a parte mais frágil desta relação. Por quê? Porque sobre o conteúdo que está sendo apurado e que será veiculado, ele não terá, pelo menos de imediato, nenhuma interferência. Quer dizer, quem tem condições ali, o conteúdo que será publicado, ele está muito condicionado ao trabalho que o repórter vai fazer, junto com a fonte pessoal, mas também em outras etapas do processo de apuração jornalística, assim como também a fonte, especialmente a fonte pessoal, também tem uma participação muito central naquilo que será gerado, porque muitas vezes as notícias, principalmente aqui a gente falando do formato noticioso, tem as informações calcadas nos depoimentos das fontes que vão figurar ali naquele conteúdo noticioso. Mas a gente pode falar também de reportagem, quer dizer, na reportagem, o entrevistado ou a entrevistada também tem um papel muito central na informação que vai chegar até o público. Isso até pouco tempo atrás era definitivo, então o conteúdo chegava e não havia ali nenhuma possibilidade de alteração. Hoje já há, com o fato aí, pelo fato da gente ter aí essa comunicação móvel, internet à disposição, e principalmente a interação que existe entre o público e aquele conteúdo que é veiculado, esse material, ele em nenhum momento pode ser configurado como algo que está acabado, mas mesmo assim, num dado momento, e isso pode levar um certo tempo, aquele conteúdo ele está estabelecido, tá certo? Então, respeitando a fragilidade desta parte, que é muito importante no processo jornalístico, que é o público, porque a gente não escreve uma notícia para a fonte ou para nós mesmos. A gente escreve uma notícia para que as pessoas sejam ou sintam-se bem informadas com o nosso trabalho. De novo, a razão de ser do nosso trabalho é isso, é de dar ao público a informação que ele precisa saber. Não necessariamente a que ele quer saber, mas a que ele precisa saber. Tá certo? Então, respeitando esta parte mais frágil, aqui a gente já tem um bom princípio de conversa para que o repórter tenha consciência da importância, então, do seu papel nesta relação, assim como também a fonte. Segundo item, fonte e repórter, a relação de troca única e exclusivamente de informações. Então, não há ali a troca de favores, não há ali a troca de privilégios, não há ali uma troca financeira. Então, é inadmissível que a gente possa pensar que a fonte concede uma informação, concede o depoimento, porque a empresa jornalística remunerou aquilo. Isso, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista da deontologia, há que se rechaçar esse tipo de procedimento, embora isso não seja algo que exista só a título de exemplo. Não, isso, como um exemplo abstrato, genérico, não, isso de fato já aconteceu e é necessário então que a gente pontue que é um tipo de prática que não é cabível. Da mesma maneira que nós tratamos na aula da última semana, que não é cabível que o jornalista condicione a publicação de uma matéria, ou o jornal condicione a publicação de uma matéria ao repasse de uma verba, o caminho inverso também não é indicado. Então, a gente não pode comprar o depoimento, porque seria isso. Não. Então, a gente tem que utilizar os argumentos necessários para convencer a fonte a dar o seu depoimento, seja isso em identidade aberta ou em off, nós vamos falar disso mais ao final da aula, mas não cabe aqui a compra dessa informação, uma vez que a fonte, ao ter ali a possibilidade de arrecadar um dinheiro com aquilo que ela tem a dizer, ela pode também, de fato, acabar dizendo aquilo que o jornalista quer ouvir. E da mesma maneira que o público
não deve ler aquilo que ele quer, mas aquilo que ele precisa ler, o jornalista também não deve ter a informação que ele quer, mas a informação que ele precisa, a informação certeira, tá certo? A informação correta. Então, esses condicionamentos, tanto de uma parte como de outra, nesse fluxo de relação entre repórter e fonte, não cabe ao jornalismo em parâmetros elogiáveis, tá certo? Muito bem, avançando, terceiro item, o repórter não é meio para que a fonte atinja o seu objetivo. Então, mais ou menos aquilo que a gente tratou anteriormente. Muitas vezes, uma determinada fonte sabe que o jornalista tem uma repercussão naquilo que acaba produzindo, porque possui uma grande audiência, possui uma credibilidade e acaba usando esta boa audiência e esta credibilidade para, de alguma maneira, como a gente costuma dizer no jargão jornalístico, plantar uma informação ou plantar um factoide. Então, o que é o factoide? O factoide é aquilo que é criado por uma determinada fonte, por interesse dela própria ou de algum grupo que seja seu aliado, e planta isso na imprensa no sentido de gerar uma determinada opinião pública favorável a ele, a ela fonte, favorável ao seu grupo e contrário a alguma outra pessoa ou algum outro grupo. Então, movido por interesses, essa fonte pode utilizar um jornalista que tem credibilidade, que tem muito acesso à população, para plantar essa informação que, sendo verdadeira ou não está sendo, então, veiculada pelo bom motivo. Então, mas é claro, se é uma informação improcedente, o delito é ainda mais grave, né? A infração é ainda mais nociva ao repórter, ao jornalismo e, consequentemente, à sociedade. Então, tem que ter muito cuidado com isso. O jornalismo é uma esfera de poder, aliás, é considerado, e tem um filme com esse nome, inclusive está lá na lista de vocês, para vocês fazerem a resenha, que é o quarto poder. É uma das definições que a imprensa acabou ganhando, dada a sua influência diante das outras esferas de poder e junto também à população, quer dizer, a capacidade de se formar ou pelo menos de influenciar a opinião pública. Então, é claro, como uma esfera de poder, o jornalismo ele vai tendo também uma interlocução muito forte com as outras esferas de poder. Então, da mesma maneira que para o jornalista digamos, é importante ter essas relações do ponto de vista da consecução da informação, mas muitas vezes isso acaba sendo desviado e o jornalista acaba preservando as relações com os outros poderes pelo fato de que aquilo de alguma forma o envaidece. Existe até um outro filme com um nome que é muito sugestivo chamado A Embriaguez do Sucesso. Então, muitos jornalistas acabam se embriagando desse sucesso, dessas relações que o jornalista tem, principalmente aqueles que trabalham em Brasília. Imagina, quer dizer, o repórter ele se relaciona com ministros do Supremo Tribunal Federal, com deputados, com senadores, com assessores do presidente da República, com o vice-presidente. Então, quer dizer, ele trafega nessas esferas de poder, assim como, guardadas as proporções, nós temos aqui, por exemplo, em Cuiabá, nas esferas do poder estadual, quer dizer, com deputados, com vice-governador, com assessores do governador, e também na estrutura municipal, quer dizer, prefeito, vice-prefeito, vereadores. Então, como são poderes muito fortes que se relacionam, o jornalista, então, precisa tomar cuidado, porque da mesma maneira que ele pode usar, embora não deva, uma fonte, eu digo que pode no âmbito daquilo que é possível acontecer, e infelizmente acontece, embora não devesse acontecer. Vejam, uma coisa é aquilo que pode, outra coisa é a questão da deontologia, aquilo que deve acontecer. E isso não deveria. Muitas vezes acontece também o contrário.
Então, uma fonte que é interessada que uma informação seja veiculada e ele não tem condições de fazer isso, mesmo porque ele procura até desvincular a informação dele próprio para não soar como interesse, ele acaba usando o jornalista como uma espécie de porta-voz. Tá? Então, é muito importante ter cuidado com isso e não permitir que isso aconteça, porque, como eu falei, em último nível, a sociedade vai estar sendo ludibriada. Tá certo? A gente vai, muitas vezes acontece este tipo de recurso da fonte se apropriar, se aproveitar de um jornalista para plantar uma informação, no caso das informações passadas em off. A gente vai discutir isso mais adiante, que são aquelas informações que não contam com a identificação de quem as proferiu. Então, é necessário também ter muito cuidado com o off, embora o off você pode, o jornalista pode sair do céu ao inferno muito rapidamente em relação ao off. Então o off muitas vezes garante uma informação muito contundente, muito certeira, muito importante, por isso a fonte não quer ser identificada, porque pode até colocá-la em risco, mas a informação em off tira a responsabilidade de quem está transmitindo, né, passando, e vai jogar nas costas do repórter toda a responsabilidade por aquela informação que está sendo passada. Então, neste sentido, no sentido do jornalista ser aproveitado pela fonte, é preciso ter muito cuidado. Né? Normalmente, quando a informação está aberta, essa preocupação não existe, porque de alguma maneira a informação ela vai estar identificada com a sua fonte e o jornalista ali sim, de fato, ele está atuando como mediador. Embora mesmo nesses casos a informação precisa ser checada, porque mesmo que ela esteja identificada com uma fonte, o autor da matéria somos nós, é o jornalista. Tá? Próximo item. É direito da fonte ter o seu conteúdo preservado. Aqui o conteúdo do ponto de vista daquilo que ele falou. Nós não temos a obrigação de manter ipsis literis, ou seja, letra por letra, palavra por palavra, o depoimento da fonte, embora seja sempre muito mais seguro para nós se isso acontecesse, quando isso acontece, mas não é necessário que a gente preserve letra por letra do que foi dito, mas é necessário preservar o conteúdo. Inclusive, não nos é dada a possibilidade de que as nossas inferências sobre aquilo que foi dito, ou as nossas interpretações sobre aquilo que foi dito pela fonte, sejam também distorcidas. Essa é a dificuldade do nosso trabalho. E a gente não está autorizado a fazer isso nem de maneira involuntária, e que, é claro, é mais difícil de controlar, é por isso que é preciso sempre ter cuidados a priori, e muito menos também de maneira proposital, quer dizer, produzir interpretações sobre o que foi dito e publicar isso de caso pensado. Outra infração ética de altíssima gravidade. Penúltimo item desse slide. Não cabe à fonte negar o que disse ou impedir que a sua informação seja confrontada. Então, quer dizer, aquilo que é dito pela fonte está dito pela fonte. É claro que num dado momento, antes da matéria ser publicada, por algum motivo ela possa se arrepender daquilo que disse, achar que vai estar colocada em maus lençóis e pedir para a informação não ser veiculada. Nesses casos, é salutar que o jornalista volte atrás também, a despeito dele ter ali a informação dada no primeiro momento, não só porque se ele não o fizer, isso pode redundar um processo, quer dizer, a fonte pode alegar que pediu para não divulgar e mesmo assim ela foi divulgada, como também ali vai haver certamente a perda daquela fonte, quer dizer, como nós já mencionamos aqui, as relações de confiança permeiam todo o jornalismo, e não é diferente na relação da fonte com o repórter. Quer dizer, se a fonte faz um pedido e o repórter descumpre esse pedido, eu não estou nem falando aqui de questões judiciais, eu estou falando aqui de questões que estão tácitas. Quer dizer, muito provavelmente aquela pessoa jamais servirá como fonte para alguma matéria sua, caso isso aconteça.
Então é preciso ter muito cuidado. Agora, o que não é de direito da fonte é impedir que ter o controle sobre o processo de apuração. Quer dizer, quem define quais as pessoas vão figurar na matéria é o repórter, não é a fonte. Então, a fonte, diante de uma solicitação de entrevista do repórter, ela decide se concede ou não a entrevista, né, se dá ou não os depoimentos. Agora, quais depoimentos serão usados na matéria, quais outros entrevistados vão aparecer na matéria, essa é uma definição que cabe única e exclusivamente ao, eu não vou nem dizer ao repórter, porque a gente tem também ali a importância do editor, mas cabe ao jornal, ao site, à revista, ao canal de TV, enfim, ao programa, né, de rádio, mas não à fonte. Então, é um tipo de interferência que, não, mesmo porque a fonte, mesmo que seja jornalista, e na maioria das vezes não será, não tem o conhecimento necessário para dizer qual depoimento tem que entrar, qual parte da resposta não deve entrar, qual entrevistado deve participar, assim como ela, fonte da matéria. Então, a escolha aqui cabe ao veículo e não à fonte. O nosso papel é nos apresentarmos à fonte, quer dizer, nos identificarmos, né? Então, por exemplo, meu nome é Tiago, eu sou repórter do site X, estou produzindo uma matéria sobre tal assunto e gostaria de realizar uma entrevista com você. Então, o procedimento é basicamente esse, quer dizer, a fonte precisa ter ciência daquilo com o qual ela está colaborando. Ela não pode dar um depoimento sem saber que este depoimento será usado numa notícia, numa matéria jornalística. Isso não é cabível. Né? De novo, do ponto de vista da deontologia, é um desvio muito grave. Né? E a gente não pode se dar o luxo de ficar cometendo isso, porque afeta a nossa credibilidade, e a gente já viu o que acontece quando a credibilidade nossa está comprometida. Né? Muito bem, e para fechar o slide, nós temos que ter ali, né, identificar a distinção entre aquilo que é público e entre aquilo que é privado, principalmente quando envolve pessoas públicas. Tá? Então, os questionamentos são muitos. Então, assim, será que as pessoas públicas têm uma vida privada mais limitada do que as pessoas que não são conhecidas, que não têm tanta repercussão? Quer dizer, será que aquilo que é feito por uma figura pública no âmbito privado merece ser noticiado? Será que uma pessoa que não seja do âmbito público, que seja uma pessoa desconhecida, que faça algo no âmbito privado, mas que aquilo vai ter interferência no âmbito público, também mereça ser noticiado? São questionamentos e são discussões muito longas e muito calorosas que se tem sobre isso. Né? Para todas essas perguntas que eu fiz, a resposta é sim. Então, quer dizer, se há um acontecimento envolvendo uma pessoa pública ou não, e aquele acontecimento vai gerar consequências para a coletividade, aquele fato precisa ser noticiado. Tá? Quer dizer, tudo aquilo, porque entra naquilo que nós chamamos de interesse público. Quer dizer, caiu no interesse público. Se caiu no interesse público é porque é relevante. E aquilo se constitui, na verdade, dos fatos, quer dizer, não há por que não tratar daquilo jornalisticamente. Né? Então, quer dizer, é um fato noticiável. Agora, aquilo que acaba acontecendo no âmbito privado, seja por intermédio de pessoas públicas ou não, e que não tem relevância, não é de interesse público, aquilo não precisa ser noticiado. O que acontece muitas vezes é justamente o contrário. Então, quer dizer, pelo fato de que se trata ali de uma pessoa pública que tem muito apelo popular, qualquer coisa que aconteça, e isso tem relação com aquele primeiro print que nós apresentamos na tela anterior, qualquer coisa que esteja vinculada àquela pessoa virará notícia. Né? Quando no final das contas a gente já viu isso, nós não podemos caracterizar aquele conteúdo como um conteúdo noticioso. Né? Pode ser o conteúdo de outra natureza, jornalístico não é. Adiante. Entre informar e não informar. Então,
quando que a gente, em alguns momentos a gente vai estar numa situação como essa, quer dizer, muitas vezes diante de um fato relevante, diante daquilo que é interesse público, a gente, em alguns momentos, pode ponderar não veicular algo, né, porque pensa que a veiculação daquilo pode gerar uma repercussão, pode gerar um reflexo, uma consequência negativa para a coletividade. Isso pode acontecer, né? A gente não está isento disso. De qualquer maneira, a instrução do professor Nilson Lage é que a gente sempre deva publicar. Ele vai citar o exemplo, né, de um caso nos Estados Unidos, em que havia ali uma crise bancária e digamos, os funcionários do alto escalão do banco solicitaram ao jornal para que não noticiassem que o banco estava enfrentando um momento muito difícil, para não assustar a população, que era uma população de uma cidade relativamente pequena dos Estados Unidos. Porque, segundo as fontes, o relato quer dizer, publicar uma notícia como essa poderia prejudicar os moradores daquela cidade, né? Enfim, no sentido de que criaria algum alvoroço, e as fontes ligadas ao banco diziam que, embora o banco estivesse passando por uma crise, ele tinha condições de honrar com os seus compromissos. Basicamente, o contexto é esse, é isso que está aqui no texto de vocês, já lá nos encaminhamentos finais. Então, o jornal decide não publicar, porque confia, de novo, né, o termo aqui, confiança, é chave para nós. Confia que, de fato, o banco vai poder honrar com seus compromissos, não deixando os moradores da cidade na mão, os trabalhadores na mão, e entendendo que, se publicassem, o cenário contrário poderia acontecer. Então, quer dizer, em último nível, para não prejudicar a sociedade, para não prejudicar a população a quem a gente deve o nosso ofício, a matéria não foi publicada. No final das contas, o que acaba acontecendo? Quer dizer, os grandes acionistas do banco, sabendo do que estava acontecendo, sacam todo o dinheiro que lá existia, que já não era muito, e aí, de fato, quer dizer, as pessoas que mais necessitavam, aquelas que mais precisavam da pouca poupança que tinham, acabaram ficando sem, justamente porque, pelo fato de a notícia não ter sido dada por baixo do pano, quer dizer, na calada da noite, os privilegiados se aproveitaram de uma informação privilegiada para não perder dinheiro ou para perder pouco dinheiro, deixando então na mão aquelas pessoas que não sabiam do que estava acontecendo e não souberam do que estava acontecendo, porque o jornalismo se furtou de dar a informação, quer dizer, deixou de fazer aquilo que se esperava dele. Então, o ônus está colocado. Isso mostra, né, que a divulgação ou não da informação é perpassada por diversos interesses, e é por isso que a gente está aqui no âmbito da ética. Lembra? Primeira aula nossa lá do semestre, quer dizer, a ética habita uma esfera, um campo de conflitos, é o tempo inteiro conflituoso. Então a gente vai enfrentar situações como essa. Quer dizer, se eu não publicar se eu publicar a informação, isso pode gerar um efeito negativo na sociedade, mas o fato de eu não publicar também pode gerar, talvez não gere o mesmo efeito negativo, mas outros podem surgir. Aliás, poderão surgir outros que fugirão da minha alçada. Sobre isso, está lá nos materiais de apoio, leiam sobre sobre o pretenso direito de mentir por amor à humanidade. É um texto super importante que fala sobre isso. Por que a gente nunca deve mentir, né? Por que o não mentir é um imperativo categórico para Kant? Ele vai, mesmo numa situação em que aparentemente seja necessária a mentira. O texto vale muito a pena por causa disso, de alguma forma é muito adaptável a isso que a gente está falando aqui. Tá certo? Seguindo, algo negativo deve ser divulgado, ainda que o efeito disso possa incentivar a mesma prática. Quer dizer, de alguma maneira, muitas vezes a gente reluta, a gente hesita em divulgar uma dada informação porque acredita que, divulgando uma informação negativa, isso de alguma maneira pode incentivar as pessoas
a, a praticar aquilo, quer dizer, pode aquilo que a gente tem chamado atualmente na linguagem, né, da moçada hoje de gatilho. Então, quer dizer, às vezes ninguém está discutindo sobre isso, mas a gente vai soltar uma matéria e aquela matéria de alguma maneira vai despertar coisas que estavam adormecidas nas pessoas, né? O exemplo que ele dá no livro, e aí eu procurei trazer um exemplo deste de um site noticioso, no caso de um site jornalístico da USP, é sobre o suicídio, tá certo? Então, a gente não deve deixar de publicar algo sobre suicídio pensando que aquele conteúdo possa ou vá incentivar alguém a cometer suicídio. Muito pelo contrário, né? Quer dizer, se o nosso trabalho é intencionalista, a nossa intenção de publicar a matéria é justamente de levar esclarecimento à população para que o número de suicídios diminua. Quer dizer, agora o que a sociedade vai fazer com essa matéria já é algo que foge ao nosso controle. O nosso papel é publicar, por quê? Porque o assunto é relevante, é de interesse público e é muito pertinente à verdade dos fatos, né, que é um problema muito grave que a gente tem de saúde pública hoje, que é com relação ao suicídio. É a mesma coisa, quer dizer, acontece o estupro, a gente vai se negar a divulgar aquilo que aconteceu, que é gravíssimo, porque isso pode incentivar um outro estuprador a cometer um crime? Claro que não. Quer dizer, essa informação ela precisa vir à tona, independentemente dos efeitos, até porque se outro crime como este vai acontecer, certamente se a gente for vasculhar, não vai ter sido por causa do conteúdo noticioso. Né? Não é possível que a gente possa acreditar que isso seja decisivo para que algo ruim aconteça. Né? Então, não é o caso. Né? Eu já citei aqui outros exemplos, né? A questão da Covid, as notícias são notícias lamentáveis, mas elas precisam ser dadas. A gente não gostaria de ouvir, mas a gente precisa ouvir. Tá? E aqui o último slide, de quem é o compromisso ético. Tá? Jornalistas, fontes, empresas, de todos nós. Então, a responsabilidade, o compromisso ético com a informação diante de uma sociedade democrática é de todo mundo. Então, os jornalistas de não corromperem a informação que a fonte passou e de tratar aquilo como de fato deve ser tratado e noticiar aquilo que é de interesse público. É compromisso da fonte não fraudar, não falsear nenhuma informação para tirar algum proveito daquilo, da opinião pública que se formará a partir daquela notícia publicada, aproveitando-se dessa opinião pública, e também das empresas. Né? A gente tratou na aula da semana passada sobre o conflito de interesses. As empresas não podem condicionar a uma verba o ato de noticiar ou de não noticiar alguma coisa. Então não cabe. O compromisso ético, então, contempla essas três partes do processo jornalístico e cada qual tem ali a sua importância dentro desse pacto, porque é um pacto que é travado entre o jornalismo e a sociedade. Então quem faz parte do jornalismo, direto ou indiretamente, precisa então se comprometer a certos princípios, os quais a gente já abordou aqui em aulas anteriores, que é aquilo que a gente chama de imperativo categórico. Os imperativos categóricos são os nossos princípios. E por serem categóricos e imperativos, porque aqui nós estamos falando de uma redundância em seus próprios termos, eles não podem ser violados. Tá? A imprensa alternativa é resultado da ética capitalista a qual as empresas hegemônicas estão alinhadas. Então, por que a imprensa alternativa tem espaço? Aqui eu estou trazendo 3 exemplos, da esquerda para a direita. A mídia ninja, a agência pública, que são veículos atuais, né, do mundo digital, do mundo virtual, da internet. Já citamos, já falamos sobre eles aqui em outros momentos. E o Pasquim, que era uma imprensa alternativa, talvez o principal veículo alternativo durante a ditadura militar. Muito provavelmente vocês vão ver com maior nível de detalhamento sobre esta e outras tantas publicações alternativas
que foram muito importantes no período da ditadura para combater, para enfrentar o regime, na disciplina de História da Imprensa e do Jornalismo no Brasil e no mundo, tá certo? Aqui eu só estou dando os exemplos porque o texto menciona a imprensa alternativa. Em qual sentido? No sentido de que este compromisso ético, quer dizer, este vínculo carnal e sincero com a sociedade, ele é mais factível à imprensa alternativa, porque ela não está condicionada aos interesses mercadológicos do que as empresas hegemônicas, que naturalmente vão ter esta relação, essas relações capitalistas muito mais indissociadas da sua própria existência. O que, no final das contas, como a gente já acabou vendo, pode comprometer, causa o comprometimento da veracidade das informações, né, da verossimilhança das informações. Então, a imprensa alternativa, como não tem esse caráter mercadológico, costuma ser muito fiel aos fatos que realmente estão acontecendo, né, e que, portanto, desempenham um jornalismo de maior qualidade, embora, do ponto de vista quantitativo, não tenha a audiência que tem as empresas hegemônicas. Tá? Outras questões aqui a gente já abordou e retoma. As câmeras escondidas, quer dizer, é uma questão ética, assim, que desperta muita discussão, porque até que ponto o uso da câmera escondida é louvável, é necessário, e até que ponto é uma infração ética. E eu diria aqui que a gente está falando que é uma coisa e é outra. Então, porque aqui a gente tem bons argumentos dos dois lados. Quer dizer, fazer ali a captação de uma imagem sem que as pessoas que estão presentes não saibam é uma infração ética, a gente já falou disso, por isso é que muitas vezes as câmeras escondidas usam as tarjas, né, quer dizer, distorcem a imagem para que a pessoa não seja identificada, uma vez que ela não sabe que ela está participando de uma filmagem. Isso pode gerar muitos processos judiciais, inclusive. Agora, por outro lado, a gente sabe que muitas informações de altíssimo, de elevadíssimo interesse público, relevância e verdade factual não viriam à tona se a proposta fosse fazer ali às claras. Quer dizer, as pessoas não topariam falar as coisas que falam diante de uma câmera escondida, não seria possível captar os delitos que a câmera escondida capta se fosse ali uma filmagem realizada de forma aberta. Então, tem os dois cenários, e aqui as discussões são intermináveis. Ocultamento de identidades, então quer dizer, você está participando de alguma maneira ali da gravação de alguma coisa, que é o que acontece com a câmera escondida, quer dizer, o jornalista, o produtor, ele não se identifica como tal, quer dizer, ele não se apresenta com o nome dele, ele não se apresenta como vinculado a uma empresa jornalística, porque no entendimento dele, quer dizer, aquele tipo de coisa que é muito grave, não viria à tona se ele fizesse as devidas apresentações. Então aqui também há uma discussão ética muito forte. Quer dizer, aqui o jornalismo ele abre mão da deontologia para ser aqui pragmático. Então eu preciso atingir um determinado fim, este é um fato de suma importância, que é essencial que a população saiba, mas que se eu fizer os procedimentos de forma aberta, baseado em princípios, eu não consigo levar à população essa informação. Então ele acaba agindo de forma pragmática. Eu preciso atingir o objetivo e para atingir aquele objetivo eu sou capaz de fazer qualquer coisa, mesmo coisas que contrariam os preceitos jornalísticos. Isso acontece. Isso acontece, isso é muito comum. Então nós temos muitos programas, isso acontece muito no telejornalismo, muitos programas na televisão brasileira, independentemente das emissoras, recorrem a esse expediente justamente para abordar, para conseguir levar a público uma informação que é tão grave quanto importante. E o último item é a informação em off. Eu colocava, quando eu mencionei para vocês aqui
na relação com a fonte, eu coloquei a imagem, eu não acabei não mencionando, este é o ator que interpreta a fonte, a principal fonte em Todos os Homens do Presidente, que é um filme que está lá na lista de vocês também, na filmografia, para que vocês possam, de repente, a partir daquele filme, fazer a resenha. A fonte que foi apelidada, porque ela, o nome, claro, se é uma fonte restrita, ela é não identificada. Então foi identificada como Garganta Profunda, fazendo menção também aqui a uma personagem de filme, e a gente teve então no Garganta Profunda a principal fonte para que os jornalistas do Washington Post, o Bob Woodward e o Carl Bernstein, pudessem chegar à apuração, à conclusão de que o presidente Nixon, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, tinha relação direta com um serviço de espionagem ao Partido Democrata. O Nixon era um republicano. Então, inicialmente, era aparentava ser uma questão só entre partidos, mas a apuração jornalística do Washington Post, graças a esta fonte, que forneceu as informações em off, que é o último item nosso, redundou na renúncia do presidente Nixon, porque se ele não renunciasse, ele seria impedido, ele sofreria um processo de impeachment este muito ancorado na apuração jornalística que o Washington Post fez. Então, a informação em off é isso, recorre a uma expressão em inglês, off the record, quer dizer que é quando o gravador está desligado, e que é uma solicitação da fonte para que aquela informação não só não seja gravada propriamente, para que ela não seja implicada a posteriori, mas quando a fonte pede que aquilo seja apresentado em off, é porque ela não quer que no texto da matéria o nome dela, da fonte, seja vinculada àquela informação. Então, é claro, se a informação não está sendo vinculada a uma determinada fonte, essa informação ela sofre um deslocamento. Então, é como se ela se sobrepusesse os ombros do jornalista, porque agora vai recair sobre ele a responsabilidade por passar aquela informação, já que ela não está identificada com a fonte que de fato a veiculou. De novo, muito cuidado, a informação em off, não em poucos casos, costuma ser muito preciosa, porque se não fosse em off, a fonte não falaria. Então, quer dizer, a informação em off muitas vezes é uma condição elementar para que a fonte dê a informação, e aqui eu estou considerando a informação importante, quente, procedente, mas é necessário tomar muito cuidado, porque algumas fontes também usam a informação em off para que ela plante aquele factoide, aquela informação que é improcedente, e aí, se desvinculando dela, consegue atingir algum objetivo, só que o ônus dessa informação, que mais tarde, mais cedo ou mais tarde isso acontece, vai ser verificada como improcedente, fica então a cargo do repórter. Tá certo? Esta então aqui é a bibliografia, o livro do Nilson Lage, a reportagem Teoria e Técnica de Entrevista e Pesquisa Jornalística. Na nossa próxima aula, portanto, a gente vai discutir este fragmento do texto do professor Nilson Lage e também esta videoaula que a gente está encerrando agora. É isso.